Olá pessoal, nessa videoaula eu vou discutir um pouco mais profundamente que o conceito de ângulo, em como a gente gostaria que funcionasse para produto interno complexo, não funciona, mas só funciona o ângulo de 90, explicar com detalhe o que está acontecendo de fato, e basicamente é uma discussão filosófica. Não vou mais que me aprofundar que isso, não vou fazer conta, nada disso. Então a ideia é o seguinte, vamos lembrar de números complexos. Fixe um número complexo, A mais BI. Fixe um lambda. Muitas vezes a gente gosta de escrever C mais DI em coordenadas cartesianas, ou podemos escrever em coordenadas polares. Norma vezes direção. Cosseno θ mais I seno θ. E uma parte que é sempre bom lembrar para vocês, que no nosso mundo, nos 6 espaços vetoriais, Z e lambda Z são LDs. Tá? Um é múltiplo do outro. Ou, se preferir, a dimensão dos números complexos é 1. Ou seja, só pode ter um vetor, no máximo, ali. E o que acontece com a interpretação geométrica disso aqui tudo? Se eu pego um vetor z e depois eu multiplico por lambda, por isso que agora eu estou usando isso, o que a gente faz? Quando você pega o z e multiplica por lambda, você olha o ângulo θ virado, pega o vetor, vai ser essa direção, e além de ter essa direção, agora eu vou ter que fazer uma homotetia de acordo com a norma de lambda. Por exemplo, se a norma de lambda for igual a 2, então eu pego esse vetor e duplico de tamanho. E esse aqui é o meu ângulo θ. E isso aqui seria o lambda z. Então, repara, olha a confusão que pode acontecer. Esses dois são LD, linearmente dependentes. Um é múltiplo do outro, então eu gostaria de falar que o ângulo é zero. Mas, ao mesmo tempo, quando eu multiplico por lambda, a interpretação de números complexos, eu tenho direito a rodar ele. E rodou, bem, fica meio complicado falar que o ângulo disso aqui e disso aqui é zero, né? Pelo menos no mundo real. Então nós temos esse problema nas contas, esse problema geométrico. E quando agora nós começamos não só a trabalhar em C, mas vamos aumentar um pouco o espaço vetorial porque eu quero chegar ao ângulo de 90, ou pelo menos o espaço ortogonal. O que acontece, agora, vamos supor que eu tenho dois espaços independentes, a princípio, o que eu quero que vocês imaginem é ser cartesiano C. Só que ser cartesiano C tem dimensão real 4, eu já não posso mais desenhar. Então vamos tentar pensar no que acontece em R3, em que eu tenho direito de lambda ZW é igual a lambda Z, lambda W. Tá? Eu tenho direito a fazer isso. Então, olha só o que acontece quando multiplica por lambda. Aqui eu posso pegar o ângulo e ficar rodando à vontade, dentro aqui desse C, como plano complexo. Aqui eu também tenho direito de ficar rodando à vontade, só que eles não se comunicam totalmente. Então vamos pensar no que está acontecendo em R3, para nós termos uma ideia. R2, C e um vetor, uma outra direção. E vamos supor que eu queira falar de ângulo disso aqui. Então, quando a gente quer falar de ângulo, vamos ter um problema sério, porque quando faz ângulo, nós queremos falar de vetores. Pode falar de menor ângulo, etc., mas o problema que acontece é que quando eu penso nisso aqui, e como eu tenho direito de rodar, ou seja, eu pegar um outro ângulo para cá, para subir, o ângulo muda. São diferentes. Então imagina que quando eu pego um ângulo inclinado, um vetor inclinado, e tenho direito de ficar mexendo em um deles, rodando à vontade, o ângulo entre esse vetor e os vetores inclinados mudam o tempo todo. Nós temos um problema aqui sério. Não tem como falar desse ângulo, com exceção de um caso, de uma direção que nos interessa. Se eu não tomar esse R, mas eu tomar o R já ser ortogonal, ou seja, o ângulo aqui ser 90. Repara que não importa o ângulo que eu tome aqui, não importa qual vetor eu tome aqui, quanto eu rode aqui,
o ângulo sempre será 90. Ou seja, o produto interno disso aqui com isso aqui é zero para qualquer V aqui dentro. E o que acontece é que agora vamos sair um pouco numa abstração. Então, desde trabalhar com R, podemos trabalhar com C. Ou seja, agora estou em dimensão 4, como se tivesse mais uma dimensão que eu não tenho acesso. Eu consigo pegar, por exemplo, um vetor Z em C2 e dar, um vetor, Z1W1 em C2 e eu consigo encontrar um outro vetor U Z2W2 de modo que V o produto interno de V com U pode ser zero. Ou seja, o que eu quero dizer é que o ângulo π sobre 2 entre dois vetores complexos, ou seja, admitindo que aqui roda e aqui roda, eu consigo falar que esses dois eu consigo falar que esse subespaço vetorial e esse subespaço vetorial são ortogonais entre si. Em particular, o que eu quero dizer disso tudo é que nós vamos ter direito, operacionalmente falando, a aplicar Gram-Schmidt. Então, qual é a diferença agora na parte prática para vocês? Ângulo entre dois vetores complexos não está bem definido. Mas podemos falar de espaços ortogonais e podemos aplicar Gram-Schmidt à vontade. Ou seja, em geometria, de fato, perdeu. Mas não tanto, porque o único ângulo que interessa na geometria é o ângulo de 90. Então, estamos bem ainda. E, computacionalmente, a perda é zero. Posso fazer essencialmente o mesmo trabalho, só tomando cuidado que o produto interno trabalha com conjugado agora, quando a gente comuta os dois vetores. Mas é só isso. Funciona de forma igual. E a próxima aula eu vou falar um pouco do Gram-Schmidt.